Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, sua Mãe Maria Santíssima. Esse domingo é especialíssimo, porque ele não somente é o primeiro domingo do Advento, mas ele é o primeiro domingo do tempo que nós chamamos o tempo da graça, o tempo que é Cristo. O cristão, ele vive norteado por duas maneiras do tempo. É bem verdade que nós estamos determinados a vivermos o nosso tempo comum, as estações, os meses. Por exemplo, hoje também é 1º de dezembro. E nós já dissemos hoje, o tempo está passando, o ano está terminando, nós estamos no final do ano. E o que foi que eu fiz durante o ano? Outras pessoas, elas ficam ansiosas porque ficam preocupadas que o tempo está passando, elas não estão produzindo, e não estão crescendo, e não estão aquilo, etc. Esse tempo, ele é importante, mas ele não é o tempo que o Senhor predestinou para você e para nós. Esse tempo aqui é chamado de cronologia. Ele é marcado pelos dias, pelas horas, pelas estações, ele é marcado pelos meses. Mas o Senhor nos retirou deste tempo e nos elevou e colocou-nos no seu tempo. É aqui onde eu quero localizar vocês espiritualmente. O tempo de Deus é a graça. O tempo de Deus é o Kairos. O tempo de Deus é o tempo de salvação e de vida. Então, os meses são importantes, os dias são importantes, as horas são importantes, mas nós não temos mais outra ocupação na nossa vida a não sermos viver para o Senhor, viver para a sua glória, viver para aquele que já está em nós e conosco e para aquele que está vindo. Por isso que a liturgia desse 1º domingo nos ajuda a cuidar da nossa alma, porque o Senhor Jesus veio a primeira vez, ele é o Alfa, está vindo a segunda vez, ele é o Ômega, ele é o princípio e o fim. E nós não só estamos numa fase da história, nós estamos na história de Deus. E Deus está na nossa história, é Ele que fala ao nosso coração. Então, meus irmãos, o Senhor Jesus está vindo em glória, o Senhor quer que nós estejamos vigilantes, o Senhor quer que nós estejamos preparados, mas eu vou precisar cuidar, pela palavra de Deus, cuidar de vocês, especialmente nesta semana, a primeira, de 3 realidades que estão na nossa alma, que precisam ser cuidadas ou curadas, se assim você permitir. Queridos paroquianos de Nossa Senhora de Lourdes, vocês permitem que a palavra de Deus cuide da alma de vocês? Sim, eu permito também como padre. Tome comigo o versículo 34 do Evangelho de hoje. Existem 3 coisas profundas que passam despercebidas, mas elas precisam ser arrancadas, curadas, cuidadas em nós, porque elas cegam o nosso coração e a nossa vida na preparação da vinda gloriosa de Jesus e em viver na presença de Deus e na glória de Deus. Jesus disse: tomai cuidado, isto é, ficai atentos, cuidai, eliminai tais coisas, aparentemente descontadas. Ele diz: tomai cuidado para que os vossos corações, aqui são 3 coisas. Primeiro, não fiquem insensíveis por causa da gula. Depois ele diz, da embriaguez. Depois ele diz, das preocupações da vida. E esse dia, a vinda gloriosa de Cristo, não caia de repente sobre vós. O que é que tem a ver gula, embriaguez, preocupação com a vinda gloriosa de Jesus? Porque Jesus faz esta atenção, ele faz 2 vezes isso aqui. Primeiro, tomai cuidado
Depois ele diz: ficai atentos, orai a todo momento, etc. Então nós vamos ficar com essas 3 coisas, porque para muitos é uma coisa descontada. Padre, mas eu não como muito. Padre, mas eu não bebo. Padre, mas as minhas preocupações são pequenininhas. Então, quando Jesus disse: tomai cuidado para que os vossos corações não fiquem sensíveis por causa da gula, traduzam gula como egoísmo. Porque não sei se vocês sabem, foi com um alimento que o mundo caiu. É com um alimento que o mundo é reerguido. Como alimento feriste, como alimento fostes ferido. É verdade que quando o inimigo de Deus tentou os nossos primeiros pais, disse: é verdade que Deus proibiu de comer do fruto da árvore do conhecimento, e se dele comerdes, morrereis. Muitas pessoas não percebem. Nesta tentação maligna, o demônio injeta na alma humana e na natureza humana um amor de si para consigo sem Deus. Chama-se egoísmo. Então vejam que não é um comer pelo comer, não é falar de alimento espiritual, nem de gula no sentido de comer excessivamente, mas está falando de é preciso curar, sanar, cuidar daquilo que foi a causa da queda dos nossos primeiros pais. O egoísmo. O egoísmo não é humano. O egoísmo não é uma inclinação humana, ou uma fragilidade, ou um defeito. O egoísmo é 100% diabólico. Porque o egoísmo é um tipo de amor. Mas um amor de si para consigo, sem a origem que é Deus. O homem não pode conseguir amar a si, por si, sem o Espírito de Deus. Porque o amor é o Espírito Santo. Por isso que o inimigo de Deus, quando fez Adão e Eva caírem, eles perderam, que nós fomos criados à imagem e semelhança, eles perderam a semelhança. A semelhança é o Espírito, é o amor. Então, meus irmãos, nesta semana nós precisamos cuidar da nossa alma para refletir, orar e meditar para a cura de qualquer tipo de amor de si para consigo sem Deus. Precisamos voltar a amar-nos a partir de Deus. E quando a pessoa se ama a partir de Deus, ela começa a ficar pronta para a vinda gloriosa de Jesus. A segunda realidade está aí, eu já li para vocês. A segunda realidade é embriaguez. Também não consiste no sentido de beber bebida alcoólica. Embriaguez nas Escrituras quer dizer perda do senso, perda do sentido. A pessoa embriagada com as coisas do mundo, ela vive enfeitiçada com o espírito mundano. A pessoa fica sem saber, sem norte, sem orientação, sem discernimento, sem clareza, sem lucidez. E na nossa caminhada espiritual, Jesus não nos quer assim. O Senhor nos quer com os pés no chão, com o coração no céu, com um caminho bem determinado, com uma meta muito precisa, que é o céu. O Senhor não nos salvou para que ficássemos tateando, perdidos. Será que é aqui? Será que é ali? Será que realmente este é o Deus vivo e verdadeiro? Ou eu devo procurar outro Deus, outra religião, outra palavra? Ou eu devo cair no ateísmo ou no agnosticismo? Como eu devo viver? Pessoas que vivem assim, pessoas que pensam assim, pessoas que agem assim, elas estão embriagadas com o espírito do mundo. E o Senhor Jesus, para nos preparar para a sua vinda gloriosa, vejam como Jesus é belíssimo, até a sua vinda gloriosa, que será repentina,
nem os anjos, nem ele sabe o dia e a hora, somente o Pai, até para a sua vinda repentina, o Senhor nos prepara de maneira delicada, de maneira amorosa e de maneira bela, como Jesus nos ama. Ele nunca engana ninguém. Então nós precisamos botar os pés firmes no chão, assumir definitivamente a nossa adesão a Cristo e a sua palavra, assumir que o amamos, que o adoramos e que queremos servi-lo para todos sempre, amém? Por isso vem, Senhor Jesus. Aqui é a nossa alma firme, por isso que a primeira semana é um tratamento da alma. Nossa alma precisa ser tratada, a igreja trata você, a igreja cuida de você, para que você esteja belo como é belíssimo Ele que vem em glória. A última realidade que o Senhor quer tratar em você, das preocupações da vida. Preocupação é uma coisa normal. Todo mundo tem preocupação com a vida financeira, com a saúde, com a família, etc. Mas atenção, a preocupação que aqui o Evangelho fala não é simplesmente um preocupar-se no sentido humano, mas está falando da preocupação, a perda da confiança em Deus. A pessoa que não confia em Deus, ela é preocupada de manhã, de tarde e de noite. Dorme com a mente cansada. E por que ela vive assim? Porque ela não confia no Senhor. Ela não confia na providência divina. Ela não confia na ação do Espírito Santo. Ela não confia na misericórdia. Ela não confia nas ações do Senhor. Ela não confia nas exortações, nas orientações do Senhor. Uma alma desconfiada, ela perde a vida eterna, porque ela não consegue se abandonar nas mãos do Senhor. Por isso que quando o Senhor Jesus diz, confie, acredite em mim, se entregue a mim, lance-se, o Senhor está dizendo, quebrem as correntes. Porque uma pessoa excessivamente preocupada, desconfiada, angustiada, amargurada, é uma pessoa acorrentada. É uma pessoa que não consegue ficar de pé diante da presença do Senhor. Então, meus irmãos, esta primeira semana nós queremos tratar a nossa alma, para que estejamos prontos para a vinda gloriosa dele. E é ele mesmo que trata. Permitamos que a palavra penetre, que a palavra cuide de nós, que a palavra nos liberte, que a palavra cure o egoísmo, que a palavra dê a nós equilíbrio e que a palavra de Deus coloque dentro de nós o dom da confiança e do abandono nas mãos do Senhor, porque tudo é dele e para ele. Amém.